Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora de uma lambança que o Dino fez no julgamento lá no STF. Esse pessoal tá desesperado, cara. O Dino, nada mais, nada menos, quebrou todos os bancos brasileiros com uma única decisão que ele fez e, de quebra, feriu os interesses brasileiros no exterior. Sim, porque ele, sem perceber, ou talvez percebendo, não sei, ele acabou com a extraterritorialidade do direito brasileiro, né? Porque lembra, o direito internacional é recíproco, né? Se ele está dizendo agora que a lei brasileira não vale, se a lei de outros países não vale no Brasil, automaticamente você pode dizer que a lei do Brasil não vale em outros países, né? Então, ou seja, ele matou com uma facada só, inefetiva, que não quer dizer nada. Ele matou os bancos brasileiros porque ele entendeu errado como é que funciona a lei Magnitsky. O problema não é que a lei americana valha aqui no Brasil, ela nunca valeu aqui no Brasil. A questão é que os bancos brasileiros que quiserem fazer negócio nos Estados Unidos têm que seguir esses princípios. Então os bancos brasileiros é que vão se fuder nessa história. E segundo, ele matou a extraterritorialidade do direito do Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque meu amigo, eu vou te falar um negócio. Eu não sei se o Flávio Dino anda bebendo. O Flávio Dino bebe? Eu não duvido não, cara. Acho que ele bebe, bicho. Ele tem um corpo de quem bebe. Eu não sei, posso estar enganado. Mas, cara, e a pergunta é, ele bebeu antes de fazer essa decisão aqui? Porque isso aqui me parece fruto de desespero, cara. Desespero por quê? Porque o pessoal tá vendo as pessoas se afastarem, né, do Alexandre de Moraes, né? E esse é o desespero do Dino, do Alexandre de Moraes, do pessoal mais esquerdista ali do STF, né? O pessoal tá afastando, com medo da Magnitsky, né? E aí eles tentaram um negócio desesperado aqui, que é uma coxambração. Cara, é um negócio tão burro, mas tão burro. É aquela coisa burra, tipo de burocrata, sabe? Ah, não, eu fiz aqui agora um negócio, que escrevi um negocinho no papel aqui, agora mudou tudo. Agora eu escrevi um negocinho no papel, mudou tudo. Olha que beleza, meu papel tem poder. E, cara, isso não mudou nada, cara. A verdade é que a lei Magnitsky continua do mesmo jeito. Vamos entender essa lambança que o Dino fez aqui com essa decisão dele, que, segundo ele diz agora, que a lei Magnitsky não vale mais no Brasil. Os bancos brasileiros não podem cancelar a conta do Alexandre de Moraes, porque a lei Magnitsky não vale no Brasil. Cara, isso é muito burro, bicho. Nunca valeu, nunca teve lei Magnitsky no Brasil. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, como o Dino é esperto. O Dino é muito esperto, é um cara esperto pra caramba. Isso é uma espertidão impressionante, cara. Aquele negócio que a gordura começa a entrar no cérebro, né? O rocambole do inferno faz umas merda dessa aqui. Dino usa a decisão da Justiça do Reino Unido sobre Mariana para tentar blindar Moraes da lei Magnitsky. Olha que cara esperto, ele pegou uma outra ação que não tinha nada a ver com nada para dizer que o Alexandre de Moraes... olha só, eu já falei para vocês no vídeo de ontem, né, que eles pegaram uma decisão também sobre a questão da Netflix, a briga tributária da Netflix, para dar um recado para os Estados Unidos. Não, porque temos que dar um recado, e foi o mesmo Dino, dando um recado para os Estados Unidos e coisa e tal. Esse pateta, esse idiota, esse gordola, não está percebendo que ele está ferrando as empresas aqui no Brasil e não está conseguindo ir a lugar nenhum, não vai mudar nada em relação à lei Magnitsky, né? Enfim, aí olha só a coisa, vamos entender o contexto dessa história. Tá aqui a decisão do Flávio Dino. É uma ação grande pra caramba, que já vem de muito tempo, e que é o seguinte, houve um grande acordo, né? Vocês lembram da tragédia de Mariana, né? Infelizmente houve lá em 15 de novembro de 2015, né? Rompeu uma barragem lá em Mariana, e aí saiu uma onda de lama, e infelizmente uma tragédia, matou um monte de gente, alagou um monte de cidade, poluiu um monte de rio, uma tragédia enorme, isso daí, né? E bom, e quem é o culpado dessa tragédia, né? É a empresa Samarco Mineração, junto com a Vale e com a BHP Billiton. Essas empresas são da Inglaterra. E aí, o que acontece, né? Afetou os municípios todos, não sei o que lá, e a justiça brasileira ofereceu um acordo para os municípios com uma indenização de 170 bilhões de reais para cidades todas que foram afetadas pela tragédia. É lógico, quem foi afetado recebe mais, quem foi menos afetado recebe menos. Fizeram um acordo para indenizar as cidades pela tragédia de Mariana. Só que 23 cidades rejeitaram esse pacto definido pela justiça brasileira. Por quê? Porque entendem que esse pacto aqui faz com que as cidades tenham que desistir de ações, inclusive no exterior. E essas empresas todas entraram com uma ação lá em Londres. Aqui, ó. Quem aceitou o pacto se comprometeu a renunciar a todas as ações na justiça vigentes, inclusive a que tramita na justiça da Inglaterra. A cidade de Mariana, onde aconteceu a tragédia, não assinou, e várias outras cidades não assinaram. Por quê? Porque lá na Inglaterra o valor é 230 bilhões. Então aqui no Brasil o valor é 170 bilhões, e você pode ter mais 230 lá da Inglaterra,
e as cidades que foram mais afetadas, elas querem uma indenização maior, né? O que faz dela a maior ação coletiva ambiental do planeta no momento, né? E outra coisa, lembra, essa questão ambiental lá na Inglaterra é muito sensível, a Europa se preocupa muito com esse tipo de coisa. Eu tô para te dizer que lá é capaz de dar mais indenização do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, a justiça brasileira, você sabe como é que funciona, né? Preciso explicar como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, quem tem dinheiro, tu sabe como é. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque eu sou um grande defensor da justiça privada, e muita gente entende errado que a justiça, não, justiça privada, mas quem tiver mais dinheiro vai pagar a justiça privada. Não, meu amigo, a justiça privada, você ter mais dinheiro não faz diferença. Por quê? Porque as duas partes precisam aceitar o mesmo tribunal para julgar. Então não tem como dinheiro fazer diferença nessa história. Agora, na justiça estatal tem. Por quê? Porque a pior pena que pode acontecer para um juiz que for pego fazendo corrupção é a aposentadoria. Então, o que tem de corrupção em juizado, eu não sei se é o caso desses juízes aqui que estão nesse caso, mas que tem muita corrupção por aí, tem, né? Na justiça estatal, justiça privada é muito mais imune à corrupção. Mas, enfim. Então, essas cidades que foram afetadas pelo problema de Mariana entraram na justiça lá da Inglaterra, né? E aí, ou seja, essa decisão, as empresas que causaram o desastre de Mariana entraram na justiça para dizer que as cidades não podiam entrar na coisa lá na justiça da Inglaterra. E aí, cara, olha só que coisa engraçada isso daqui, né? Ou seja, o Dino tomou uma decisão dizendo que soberania, no início da decisão já tem isso aqui, né? Inexistência de subordinação do Brasil a decisões judiciais, leis e decretos, ordens executivas e similares emanadas de direito estrangeiro, de Estado estrangeiro. Não existe como regra eficácia de tais atos no território brasileiro sem a devida incorporação e concordância dos órgãos de soberania regrados pela Constituição e pelas leis nacionais. Vedação a pessoas jurídicas naturais atuem no território do Brasil em desacordo com o artigo 17 da LINDB. A LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma coisa linda de morrer, né? E ele conseguiu foder a porra toda, meu amigo. Ele conseguiu. Ele fez isso daqui. Ele queria, olha só, ele queria dar um conforto para Alexandre de Moraes, para dizer que a Magnitsky não aplica o Alexandre de Moraes. Foi isso que os jornais falaram aqui, ó. Dino usou espertamente, o Dino esperto, inteligente, uma máquina. Rocambole do inferno é uma máquina de fazer merda, mas é uma máquina. Usou espertamente uma lei do Reino Unido, uma decisão do Reino Unido. Olha o que ele fez. Ele sacaneou os municípios brasileiros, porque ele disse que o pessoal não pode recorrer lá na Inglaterra, que teria uma indenização muito maior. Fudeu o pessoal todo lá de Mariana, de várias cidades brasileiras. Ferrou o pessoal que está querendo indenização dessas empresas aqui. Um monte de gente no Brasil pede justiça, entra na justiça no exterior por várias coisas. Eu já falei para vocês, né? A gente está vivendo num mundo que é cada vez mais anarcocapitalista, meu amigo. Cada vez mais as relações entre as pessoas transcendem as fronteiras nacionais, né? Houve uma época que esse negócio de ordenamento jurídico nacional monolítico fazia sentido. Por quê? Porque, né, você fazia negócio só com pessoas próximas de você, casava com pessoas próximas de você, trabalhava para o cara que morava na mesma cidade que você. Então as coisas faziam sentido. Você teve algum problema, você entrava na justiça daquele país, as leis valiam naquele país e coisa e tal. Mas hoje em dia tem um monte de gente trabalhando para a justiça para pessoas nos Estados Unidos, tem um monte de gente comprando coisa da China, tem um monte de gente fazendo negócio, tem gente namorando mulher no Japão e tá aqui no Brasil. Meu amigo, tem tudo nesse mundo agora. Pela internet, você consegue muito mais relacionamentos de todos os tipos. Relacionamentos amorosos, comerciais, empregatícios, compra e venda, a coisa toda você consegue através da internet. Aí, ou seja, esse modelo que funcionava no passado da justiça monolítica estatal, não funciona mais, né?